Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de Lucas, capítulo 5, versículos de 33 a 39. E eles lhe disseram, então aqui ele está continuando o diálogo do texto anterior. No texto anterior, Jesus estava em um banquete na casa de Mateus, que tinha acabado de ser chamado para ser um dos apóstolos de Jesus. Eles estavam celebrando. E aí os fariseus chegam na casa de Mateus e perguntam para Jesus como que ele come com pecadores e tal. Então, tá nesse diálogo aqui, eles mudaram de assunto. E eles lhe disseram, os discípulos de João Batista, né? Jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus. Mas os teus vivem comendo e bebendo. Isso aqui é uma crítica. Eu vi um pastor falando esses dias, que eu achei bem interessante. É tipo uma pessoa ofender o filho. Nossa, os filhos do fulano são super educados, mas os seus... Então veja aqui o tom de reprovação, né? Vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu, podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Então aqui Jesus vai trazer essa referência de que ele é o noivo e a igreja é a noiva, à espera do noivo. Somos assim até hoje, né? Estamos aguardando o nosso noivo vir nos buscar. Então olha o que ele diz, o noivo está aqui, ele está na terra, então é tempo de festa. Enquanto o noivo está com a noiva, é tempo de celebração. Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado. Que dias são esses? Agora, os dias que nós vivemos. O noivo nos foi tirado, ele foi crucificado, morreu, ascendeu ao céu. Não temos mais Jesus, a pessoa de Jesus, Jesus fisicamente aqui conosco. E aí o que ele diz? Que quando for tirado, naqueles dias jejuarão. Ou seja, nós, naqueles dias, é agora, o tempo que nós estamos vivendo. Então lhes contou essa parábola. Ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que, o remendo da nova não se ajustará à velha. Quando você tem uma roupa com tecido esgarçado, é fácil a gente pensar isso com calça jeans. Calça jeans todo mundo usa e toda calça jeans estraga. Cada pessoa tem um desgaste, né? Mas todo mundo tem um ponto da calça jeans onde ele sempre rasga. Geralmente, para as mulheres, entre as pernas, onde tem o atrito de uma perna na outra, o tecido vai ficando mais fino, mais fino, mais fino, você começa a ver a fibra dele abrindo até que ele rasga. Uma vez que acontece isso, não adianta você colocar um tecido novo em cima. O de baixo está esgarçado. Então, é isso que Jesus está falando aqui, é esse exemplo. Eu vou para o outro exemplo e aí a gente fala sobre os dois ao mesmo tempo. 37. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha, ou odre velho, né? O mais conhecido. Se o fizer, o vinho novo arrebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Como que era feito esse odre? Ele era um pedaço inteiro de um animal, costurado, né, o couro de um animal. E quando o couro é novo, ele tem elasticidade. Na hora que você coloca o vinho novo lá dentro, o vinho vai fermentar, ele vai produzir ar, né, gás, ele vai inchar. Então, esse couro novo aguenta a expansão do ar, do vinho dentro do odre, e ele estica, ele cresce junto com a expansão do vinho. Quando ele fica velho, ele fica ressecado, ele não tem mais elasticidade. Por isso ele está falando que arrebenta, porque você vai colocar o vinho novo lá, a hora que ele começar a fermentar, o odre antigo estoura e você perde o vinho. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Então, olha aqui o que Jesus está explicando. Ele está falando acerca de jejum, de repente ele começa a falar de remendo de roupa, o que será que isso quer dizer? Vamos lá. Jesus está vindo para construir uma nova, como que eu posso dizer? Uma nova formatação. Ele está vindo para resetar tudo aquilo que valia, tudo aquilo que foi construído no Antigo Testamento em relação à lei, em normas e regras para se relacionar com Deus.
seria modificado a partir da crucificação. Então, por exemplo, o templo, o acesso ao templo, a gente já viu aqui que com a morte de Jesus nós passamos a ter acesso direto a Deus. Jesus é o cordeiro do sacrifício, então nós não precisamos mais fazer nenhum tipo de sacrifício. Então, muitas das coisas, Jesus veio para cumprir a lei, cumprir as profecias, e algumas coisas a partir daí serão novas. Então, é isso que Jesus está dizendo. A roupa velha, ela não serve mais. O que ele está trazendo para os discípulos, a gente, depois da morte de Jesus, vai ver aqui que vem o derramado Espírito Santo. Antes não existia, o Espírito Santo não habitava assim todas as pessoas, como vai acontecer depois que Jesus morrer. Tanto que ele diz, quando eu for, eu vou enviar o Consolador. O Espírito Santo, claro, ele está presente na Bíblia, mas a manifestação dele através de nós era diferente antes da morte de Jesus. Então é isso que ele está falando. Ele está trazendo um novo odre para que a gente possa receber o Espírito Santo. Então são novas regras, novas normas. Ele diz que o povo está sendo preparado para poder receber o Espírito Santo. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Que haverá um tempo em que o jejum será necessário. Porém, enquanto o noivo está com eles, não faz sentido fazer o jejum. Essa passagem me trouxe uma lição há pouco tempo. Meu marido e eu entramos em um período de jejum e na minha família, eu já disse aqui algumas outras vezes, somente nós dois somos cristãos, né? Os meus familiares não são. Então, quando a gente entra no período de jejum, fica sempre uma situação complicada. Quando, por exemplo, a família chama a gente para um jantar, para um almoço, enfim. E aprenda uma coisa, a Bíblia diz que quando você jejuar, ninguém tem que saber que você está jejuando. Lava o rosto, penteia o cabelo, sai na rua, isso é entre você e Deus. A única coisa aqui em casa, como nós somos casados, é difícil do outro não perceber. Então, quando meu marido jejua ou quando eu jejuo, entre a gente tudo bem, a gente se fala. Porém, para os de fora, não interessa saber se você está jejuando ou não. Então, a gente tinha estabelecido um período em que nós íamos jejuar. E é muito comum a minha mãe chamar a gente para jantar na casa dela. E na época, lendo esse texto, eu entendi o seguinte. Enquanto Jesus está, não tem a necessidade do jejum. Por quê? Porque Deus gosta da comunhão. Deus se agrada da comunhão. E aí, à luz desse texto, eu comecei a pensar. O que agrada mais a Deus? Que eu não fure um dia de jejum e não esteja com a minha família e ainda tenha que inventar uma desculpa, porque eu não posso falar que estou jejuando e também não posso mentir. Fica uma saia justa. Ou, naquele dia, eu abro mão do período de jejum e vou estar com a minha família. O que interessa mais ao Senhor? A minha comunhão com a minha mãe ou que eu esteja no jejum? Percebe? Isso não é para todos os dias. Era um período de jejum de 30 dias. Nós fizemos isso em um dia em que nós fomos convidados para jantar na minha mãe. Não é para ter desculpa para não fazer jejum nunca, nem para furar o jejum sempre. Claro, se são os seus amigos te chamando para ir para o bar, o jejum é mais importante, você não vai. Agora aqui eu estou falando de família, de honrar a mãe, de comunhão à mesa, de ter tempo de qualidade. Deus ama e se agrada da família. Então percebe como o jejum ele é muito importante, vou falar aqui com vocês, mas como ele tem que estar embasado. Existe momento em que você não precisa fazer o jejum, que é o caso aqui, enquanto Jesus estava com eles. Porém, agora é tempo de fazer jejum. E agora que você já está caminhando comigo aqui há um certo tempo, eu creio que você já adquiriu o hábito de ler a Bíblia diariamente através aqui do nosso canal. Eu quero te convidar a iniciar uma experiência de jejum. O jejum não tem regras, então você pode escolher tirar uma única refeição do dia, talvez a que seja mais importante para você, fica sem o café da manhã, pula uma refeição. Você pode ficar o dia todo em jejum. Você pode, de repente, no começo, só tirar apenas alguma coisa que para você seja muito sacrificante, por exemplo, o café, o chocolate. Você determina o período e o que será o seu jejum. Eu quero te convidar a iniciar esse processo de santificação. Quando nós jejuamos, nós dizemos não para a nossa carne e fortalecemos o nosso espírito. É muito interessante o resultado do jejum.
É um desafio, mas eu quero te dizer que é incrível. O jejum permite que você esteja com os ouvidos e os olhos abertos e mais sensíveis para aquilo que o Senhor tem para te dizer e para te mostrar. Agora que são chegados os dias em que devemos jejuar, eu quero te convidar a fazer um propósito de jejum e depois volta aqui nesse vídeo e me conta nos comentários qual foi a sua experiência após o jejum. Eu tenho certeza que essa experiência vai acelerar o seu processo em se aprofundar na palavra, em ter experiências, em ouvir um direcionamento do céu para a sua vida. Que Deus te abençoe.